Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Dando continuidade ao inquérito policial. Já falamos a respeito da abertura do inquérito, como efetivamente ele se estabelece. Agora nós temos que ir para a etapa 2 do rito procedimental no que tange às diligências. Então agora, permita-me adentrar com você a temática de diligências do inquérito policial, que para nós são importantes demais. E aqui nós temos cinco dispositivos do CPP que regulamentam as diligências. Vale dizer, artigo 6º do Código de Processo, o 7º, que trata da reprodução simulada dos fatos, nós temos o artigo 13, o 13A e o 13B. O 13A e o 13B, sem dúvida, inovações que a tendência de cair em provas é bastante grande. Já faz um tempinho que eles foram colocados no CPP, mas, a título de curiosidade, venha sendo um dos dispositivos mais cobrados quando a banca quer efetivamente pegar o concurseiro. Tudo bem? Então agora, permita-me adentrar o artigo 6º com você, diretamente com você aqui na tela. Olha só, meus amigos, no que tange às diligências, a autoridade policial fará o seguinte, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá. Meus amigos, a autoridade policial que o CPP se refere vem a ser a figura do delegado de polícia, mas também, segundo a nossa doutrina, atinge as demais autoridades policiais que se encontrarem no local. Eu sei que a terminologia autoridade policial aqui ela foi meio inespecífica, mas é claro, da chegada do delegado e, segundo a doutrina, isso também se aplica aos demais policiais civis e também à polícia militar. Ok? Vamos lá. Deverá. Inciso 1. Dirigir-se ao local providenciando que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada de quem, doutor? Até a chegada dos peritos criminais. Então, ficou sabendo da prática de um crime? Se desloque, delegado, até o local e, ao chegar lá, providencie o estado de conservação do local. Meu Deus, eu como perito vejo isso como um dispositivo marcante no estudo dos senhores. Então veja que a primeira coisa a se fazer no local é não mudar o estado das coisas, até que nós, peritos criminais, adentremos o local. Na sequência, pode o delegado, doutores, apreender objetos do local de crime? Claro que pode, desde que após houver liberação pelos peritos. Então veja, apreender objetos do local também é uma prerrogativa do delegado. No entanto, ele deve aguardar a liberação deste material feita pelos peritos. Isto nos termos do inciso 2 do artigo 6º do CPP. Olha a relevância. Avança. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e também das suas circunstâncias. Até aí tudo bem. Deverá também o delegado fazer uma série de oitivas. Ouvir o ofendido, que é a vítima do crime, ouvir também o suposto investigado, com observância no que for aplicável do capítulo 3 e título 7, né? Nós temos ali a questão da confissão, aquela história toda, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Então veja, ouviu a vítima, ouve-se também o investigado. Só que para o investigado a atenção tem que ser redobrada. Por quê? Ora, o investigado, por vezes, você sabe que ele tem direito ao silêncio, ele deverá ser alertado deste direito e, além disso, o investigado também será ouvido mediante, meus amigos, redução de termo assinado por duas testemunhas. Isso é muito importante como procedimento diligencial do inquérito. Vamos avançar. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareação, nós veremos na teoria das provas, repare que isso aqui pode ser feito sim na fase de inquérito, apesar de haver uma natureza jurídica de meio de prova. Então é possível reconhecimento de pessoas e de coisas e também as acareações no inquérito plenamente, nos termos do inciso 6. Determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito ou qualquer outras perícias. É o caso, meus amigos, do delegado solicitar perícia de uma droga que foi encontrada no local. O delegado, no caso, pode remeter isso para a perícia para que seja de fato melhor elucidado. Ordenar, cuidado com este verbo. Quando este verbo está presente em prova, a galera não marca, mas está correto, tá?
ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Então, pontos que são relevantes. Na hora de se verificar o indivíduo em sede de inquérito, o delegado também deve anexar a folha de antecedentes dessa pessoa. Além disso, essa pessoa precisa estar devidamente identificada. No entanto, claro, nós temos que interpretar esse dispositivo à luz da Constituição, à luz do artigo 5º, o qual vai afirmar que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Pedro, por quê? Ora, meus amigos, a identificação criminal constrange. É aquela situação da fotografia sinalética que o indivíduo tira de frente e de perfil e também, principalmente, a identificação dactiloscópica. Se o indivíduo for civilmente identificado, não precisa, é dispensado a identificação criminal. E este verbo é o mais marcante, ordenar, A pessoa tem direito ao silêncio na hora que o delegado questiona, meus amigos, a sua identidade? Sim ou não? Isso foi parar no STJ. E o STJ decidiu que, se o indivíduo se manter silente perante a solicitação de identificação por parte do delegado, ele poderá responder por desobediência, hein? Olha o nível desse troço. Por isso o verbo ordenar. As pessoas elas são obrigadas a se identificar perante o Estado. Esta foi a ideia trazida pelo STJ, salvo engano, em 2014. Tudo bem? Depois, averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e também social, condição econômica, atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e também durante ele, ou quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. E por fim, foi um último dispositivo que inclusive alterou o ECA, que fala o seguinte: colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência além do nome e do contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Então veja, o indivíduo foi preso em flagrante. Meu amigo, esse indivíduo deve indicar uma pessoa que possa cuidar dos seus filhos enquanto ele estiver preso. A ideia é essa. É um dispositivo que também tem uma certa relevância para nós na prova porque é cobrado. Tudo bem? Então estas são 10 diligências que comportam um rol, repare, exemplificativo. Lembre-se, o inquérito não tem rito, porque cada crime acontece de uma forma. Os crimes não acontecem igual, Diante disso, o delegado terá essa discricionariedade para ver o que é melhor ser feito, Então o artigo 6º traz um norte, mas este rol é meramente exemplificativo. Na sequência, doutor, eu quero trabalhar no quadro aqui com você a reprodução simulada dos fatos. Artigo 7º. Segundo o CPP, para melhor estabelecer a dinâmica na qual o crime foi perpetrado, pode o delegado de polícia e também os peritos se valerem de uma diligência chamada de reprodução simulada. Doutores, esta reprodução simulada se encontra positivada no artigo 7º do Código de Processo e basicamente vai afirmar o seguinte, me acompanhe. Primeiramente, quando pode ser realizada a reprodução simulada dos fatos? Veja, se foi investigado determinado fato em sede de inquérito, pode a reprodução ser feita no próprio inquérito. Agora, se no processo se levanta a necessidade da reprodução simulada, também pode. Então será cabível a reprodução simulada tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo. Quem normalmente são as pessoas responsáveis por realizar esta diligência? Veja, os delegados de polícia e também os peritos criminais. Meus amigos, é muito comum, tá? É uma das diligências mais gostosas que nós dentro da perícia temos para fazer. A gente monta boneco de gesso, enche de um líquido avermelhado e bate para ver se o espirramento do sangue é semelhante. E aí, N situações eu poderia citar aqui para você. Mas o que nos importa é a teoria. E na teoria, quem costuma realizar essa diligência são os delegados de polícia e também os peritos. Muitas vezes o delegado ele remete um ofício para o Instituto de Criminalística solicitando que o perito de fato realize esta perícia para verificar, por exemplo, a eficiência de determinado tipo de instrumento. Isso é possível. Tudo bem?
E as condições, sem dúvida, é o ponto mais cobrado na prova. Para que se realize uma reprodução simulada dos fatos, não pode haver ferimento à ordem pública e à moralidade também. Ok? Moralidade pública, incluindo-se aqui também a moralidade administrativa. Doutores, você não vai fazer uma reprodução simulada dos fatos em praça pública de um estupro, pelo amor do que você acredita. Então não deve haver contradição em relação à ordem pública e nem mesmo à moralidade. Ok? Muita atenção em relação a isso. Reprodução simulada é tranquilo, né? A ideia principal é se conseguir viabilizar uma melhor dinâmica da forma na qual o crime foi realizado e, diante disso, nós teremos o laudo pericial se feito por um perito, o que vai facilitar um tanto a vida dos nossos delegados na hora de se investigar. Ok? Então matamos o artigo 6º e matamos o artigo 7º do Código de Processo. Agora avança comigo que eu quero trabalhar com você o artigo 13. O artigo 13, doutores, vai trazer algumas ações do delegado. Agora é delegado em sentido estrito. Veja, o delegado poderá fornecer às autoridades judiciárias informações necessárias para a instrução e julgamento dos processos, realizar diligências requisitadas pelo juiz e pelo MP, tá vendo? Realizar diligências requisitadas pelo juiz e pelo MP. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelo juiz e, por fim, representar acerca da preventiva. Tá vendo? Aqui ele também poderá representar pela temporária. Só que, mais uma vez, doutores, o Código de Processo Penal é de 1942. Como não existia à época a prisão temporária, o dispositivo teve que prever apenas a preventiva. Claro, o delegado também poderá representar pela prisão temporária. Logo, o rol, mais uma vez, de diligências a serem seguidas pelo artigo 13 é um rol exemplificativo. Tudo bem? Isto vale para o artigo 6º e isto vale também para o artigo 13. Ok? Bem simples. Agora, nós temos que trabalhar o artigo 13A e também o artigo 13B com vocês. E, meus amigos, eu vou até puxar para mim mais uma vez. Olha só. O artigo 13A e 13B são dois pontos que, se eu pudesse, eu gritava para você. Minha recomendação é que você monte uma folha de sulfite mesmo, né? Coloque de um lado os dispositivos do 13A e do outro lado os dispositivos do artigo 13B, destacando-se as diferenças. Aqui, cuidado, os tópicos são muito semelhantes. E eu elaborei um esquema para facilitar um pouquinho, pelo menos, a sua vida. Até porque isso é minha função aqui com você, né? Vamos lá. O artigo 13A do CPP, ele vai falar o seguinte, olha, em 6 crimes, somente nestes 6, artigo 148, 149, 149A, parágrafo 3º do 158, 159 e 239 do ECA. Quais seriam, Pedro, estes crimes que a gente encontra lá? Sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, aliciamento de menores, extorsão mediante sequestro. Temos também a extorsão qualificada por emprego de restrição da liberdade da vítima, que é um 58, parágrafo 3º. E, por fim, o 239 do ECA, que vem a ser a promoção ou auxílio à remessa de criança para o exterior, né? Principalmente tráfico de crianças. Então nós temos aqui essa ideia dos 6 crimes apenas. Doutores, o artigo 13A vai afirmar que nestes 6 crimes e somente neles poderá o delegado ou o MP, repare que são crimes que normalmente exigem maior celeridade das atividades policiais. Então veja que a lei prevê o seguinte, o delegado ou MP poderá requisitar dados cadastrais da vítima ou dos suspeitos na expectativa de se levantar, por exemplo, onde ela mora. Então olha que coisa. Nesse caso, tanto o delegado quanto o Ministério Público, olha o termo, poderão requisitar dados cadastrais, tanto de vítimas quanto de suspeitos. Detalhe,
independentemente de autorização judicial. Independentemente. Para quem que será endereçada essa requisição, Pedro? Para órgãos públicos ou para empresas da iniciativa privada, as quais terão 24 horas para fornecer o feito. Aí você já vai elevar o nível de complexidade e me perguntar, Pedro, mas se em 24 horas estes órgãos não fornecerem os dados cadastrais, eles incidirão em crime do artigo 21 da Lei 12.850 de 2013, o que é genericamente chamado de crime de obstrução de justiça, tá? Então repare, vamos devagar aqui, respire um pouquinho e deixa eu trabalhar. Havendo incidência de um destes crimes, o delegado e a sua equipe, por exemplo, se desloca, a título de exemplo, até um banco. Chegou ali no banco, o delegado chega para o gerente e fala o seguinte, viu, doutor? Eu preciso dos dados cadastrais de tal pessoa. O gerente vai olhar para o delegado e vai falar assim, viu, cadê o mandado judicial? O delegado agora, com alteração do CPP, vai olhar para esse gerente e vai falar o seguinte, quem disse que precisa, neste caso, de autorização judicial? E aí o gerente estará obrigado, em um prazo de 24 horas, a fornecer o dado cadastral. Pedro, mas que diabos é dado cadastral? Quer ver? Dado cadastral, doutores, são dados de formulários. Estes dados de formulários consistem em nome completo, RG e CPF, endereço, estado civil e por aí vai. Para se conseguir esses dados, a nova legislação permitiu que o delegado ou membro do Ministério Público conseguisse de fato estas informações sem provocação do juiz, tendo em vista a celeridade que se mostra necessária nestes crimes em específico. Deu para entender? Esta seria a ideia. Então, meus amigos, o que eu gostaria de citar para você mais precisamente? Repare, agora eu preciso citar para você o crime. Da negativa deste gerente, haverá incidência de crime. Olha o prazo, ele tem 24 horas para fornecer esse dado. Do contrário, incidirá em crime do artigo 21 da Lei 12.850, que é justamente a lei de organizações criminosas. Bacana, doutor? Conseguimos trabalhar então alguns aspectos que são muito relevantes aqui no nosso primeiro quadro. Perceba que agora que nós vamos para o artigo 13b, isto se mostra quase que oposto. Quer ver só? Por isso que eu falo, bote as informações, por favor, coloque todas essas informações em formato de contraste e demarque aquelas que são diferentes. Vamos para o artigo 13b. Já no artigo 13b, nós teremos, meus amigos, repare, nós teremos em qualquer crime, deixa eu pegar a nossa caneta grifa-texto, né? Nós teremos, em se tratando de qualquer crime, portanto, crimes relativos à prevenção ou repressão de crimes relacionados a tráfico de pessoas. Pedro, ocorreu um furto de uma van para cometer o tráfico de pessoas. Pronto. Aqui é qualquer crime que esteja relacionado à prevenção ou à repressão do crime de tráfico. Tudo bem? Esta seria a ideia. Poderá as mesmas autoridades, MP e delegado, requisitar. Então, olha o termo, requisitar. Então, requisitar a quem? A empresas de telecomunicações, dados de localização da vítima e dos suspeitos. Então, repare. Aqui a requisição não é endereçada para qualquer órgão, mas a empresas, melhor dizendo, de telecomunicações, as quais deverão imediatamente fornecer os dados de localização. Então, respire um pouquinho. Vamos devagar. 2 pontos nós falamos até agora que divergem do artigo 13A. Primeiro deles, o MP e o delegado requisita este dado de localização, não é mais dado cadastral, a empresas de telecomunicações. Pedro, em que consiste este dado de localização? Meus amigos, é o famoso GPS, o que, para alguns, tem uma nomenclatura diferente. Nós teremos um mapeamento feito por uma torre, um satélite e normalmente o celular da pessoa. Então, havendo este mapeamento, que a gente costuma verificar lá na perícia, o celular emite um sinal para o satélite,
o satélite emite o sinal para a torre e por esta triangulação nós conseguimos, portanto, identificar qual é o local que essa pessoa se encontra. Percebeu qual vem a ser a ideia principal? Estamos diante, portanto, meus amigos, do emprego de uma nova tecnologia para que se possa buscar efetivamente a localização da pessoa em crimes de tráfico de pessoas. Esta seria talvez o cerne principal que nós temos a respeito da temática. Então vamos avançar. Diante disso, este MP e o delegado requisitam ao juiz. Olha só, perante a autorização judicial, na verdade eles requisitam para a empresa com a autorização judicial. Outro ponto que difere. Doutora, para a diligência do artigo 13b, eu preciso de uma autorização judicial, pelo menos como regra. E aí nós temos mais alguns pontos marcantes. Feito o pedido para o juiz tem 12 horas para autorizar. Se não o fizer em um prazo de 12 horas, ainda assim se fará a diligência mediante uma comunicação imediata. Então vamos devagar aqui. O MP ou o delegado solicita esta autorização para o juiz. Deflagrado 12 horas e o juiz não se manifestou, na hora de se fazer essa diligência, você vai ligar lá na Secretaria do Judiciário, lá no cartório, e vai falar, olha, eu pedi há 12 horas que o juiz se manifestasse, até agora ele não fez nada. Então nós estamos saindo para cumprir essa diligência. Percebeu? É uma comunicação. Não é agora mais uma autorização. Passou 12 horas, o juiz não se manifestou, pronto, aí você comunica e vai. Esta seria a ideia. Ainda assim se faz a diligência. E aí a ideia é, beleza, Pedro, esses dados de localização ficam sendo remetidos à polícia por quanto tempo? Por até 30 dias prorrogáveis, uma única vez por igual período. Essa é a regra. Então a polícia solicita, por exemplo, a TIM, a Vivo, a remessa periódica desta localização de onde se encontram determinadas pessoas. Passou 30 dias, deve haver o quê? Novo pedido de prorrogação. Prorroga-se novamente por mais 30 dias. E aí olha que ponto interessante. Observação que a própria lei traz. É possível haver sucessivas renovações mediante autorização judicial. Então nós estamos diante de uma regra e de uma exceção. A regra é 30 dias prorrogáveis por mais 30, pronto. Agora, precisa prorrogar mais, Pedro. Haverá um novo pedido endereçado ao juiz, o qual poderá conceder por mais 30 dias, e mais 30 dias, e mais 30 dias. Esta seria a ideia. Então a regra é 30 prorrogáveis por igual período, que nós temos provavelmente de mais 30, dentro ali do contexto investigativo. Havendo necessidade de novas renovações, o delegado formaliza um novo pedido ao juiz e o juiz ele vai concedendo isto de 30 em 30 dias. Esta vem a ser talvez a ideia relativa ao prazo mais importante. Agora, outro aspecto. A abertura do inquérito, quando se trata destes crimes, meus amigos, deverá se dar até 72 horas contado do registro da ocorrência. Então o delegado ficou sabendo, por exemplo, que uma pessoa será traficada. Olha que coisa, nem sei se existe essa palavra, acho que não, né? A pessoa será vítima de tráfico. Pronto, tráfico de pessoas. Meu amigo, ele tem até 72 horas, mais uma vez demandando-se muita celeridade. Ele vai demandar, portanto, esta abertura em um prazo de 72 horas do inquérito policial. Aí você vai me indagar, Pedro, bacana, ele requisita essa informação para uma empresa de telecomunicação e esta empresa deverá imediatamente fornecer o dado, diferente do que nós vimos no 13A, que tem 24 horas. Aqui é imediatamente. Se ela não fornecer nesse prazo imediato, qual seria a consequência? De novo, artigo 21 da Lei 12.850 de 2013. E para fechar o raciocínio, eu preciso colocar aqui para você outro aspecto também que acaba sendo muito marcante. Olha só, qual seria esse aspecto, doutor? O acesso dado aos dados de localização não darão acesso a conteúdo de mensagem. Como assim, Pedro? Quer ver? O indivíduo mandou uma mensagem de WhatsApp para o companheiro e a polícia detectou de onde esta mensagem foi enviada.
Meus amigos, o acesso ao conteúdo da mensagem não será dado, a não ser que nós tenhamos um mandado judicial para se coletar, portanto, para interceptar estas comunicações telefônicas. O pedido, a requisição para que se instale e se receba dados de localização não se estende a este conteúdo, o qual demanda um mandado específico voltado para este conteúdo. Legal, né? Isto também está expresso, meus amigos, no artigo 13b. Olha quanta informação importante que nós trouxemos aqui para você. Parágrafos 1º e 2º, especificamente do artigo 13b do nosso Código de Processo. Tudo bem, meus amigos? Matamos. Olha quantos pontos diferentes entre o 13b e o 13a. Não tenho dúvida, as bancas exploram e explorarão ainda mais estes dispositivos na sua prova. Tudo bem? Com isso, nós matamos os dispositivos do CPP que dizem respeito às diligências. Superamos o tema e, na sequência, daremos continuidade ao desfecho do inquérito policial.